Olá a todos! Hoje vamos falar sobre o 13P Atlas, porque estamos entrando em uma semana absolutamente decisiva para este objeto interestelar. E temos novidades científicas importantes. O professor Avi Loeb calculou a massa deste visitante cósmico usando dados do Hubble e do James Webb. Quanto você acha que pesa um cometa interestelar? A resposta pode surpreender você. Vamos explorar esses cálculos fascinantes e entender por que esta semana será crucial para finalmente determinar a verdadeira natureza do 13P Atlas. Estamos vivendo um momento histórico na observação do 13P Atlas. Amanhã, dia 29 de setembro de 2025, o objeto alcançará seu periélio, o ponto mais próximo do Sol em sua trajetória orbital. Este é o momento de máximo estresse térmico e gravitacional. Se o 13P Atlas fosse de fato uma nave alienígena, como especulam alguns, o intenso aquecimento solar deveria dissipar completamente qualquer material superficial, revelando uma estrutura sólida artificial por baixo. Mas se, como toda a evidência científica indica, for um cometa, veremos um aumento dramático de atividade. O calor solar intensificará a sublimação de gelos, produzindo uma coma mais brilhante e possivelmente uma cauda mais proeminente. A taxa de perda de massa aumentará significativamente. Jatos de gás e poeira se tornarão mais vigorosos. Todos estes são comportamentos característicos cometários que já começamos a observar. Mas a semana ainda guarda outra data crucial, 3 de outubro. Neste dia, o 13P Atlas passará próximo a Marte. Não colisão, mas uma aproximação astronomicamente significativa. E aqui está o aspecto verdadeiramente emocionante. Marte possui uma frota de sondas orbitais equipadas com instrumentação de classe mundial. A joia da coroa entre os observatórios marcianos é certamente o MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, da NASA. Em órbita desde 2006, o MRO carrega a câmera HiRISE, High Resolution Imaging Science Experiment, possivelmente o instrumento de imageamento mais poderoso atualmente, operando além da órbita terrestre. A HiRISE é capaz de resolver objetos com apenas 30 centímetros de diâmetro na superfície marciana. Para colocar em perspectiva, de uma órbita a centenas de quilômetros de altitude, pode distinguir entre uma rocha grande e um veículo rover. Esta resolução extraordinária é alcançada através de um telescópio refletor de 50 centímetros de abertura acoplado a detectores CCD extremamente sensíveis. Agora imagine apontar este instrumento incrivelmente poderoso não para a superfície de Marte, mas para o 13P Atlas durante sua aproximação. Os planejadores de missão já estão trabalhando nas manobras orbitais necessárias. Calcular os tempos de exposição apropriados, determinar os melhores ângulos de observação, coordenar com outras sondas marcianas para observações complementares. Tudo isso está acontecendo agora mesmo nos centros de controle de missão. Se tudo correr conforme planejado, a HiRISE capturará imagens do 13P Atlas com resolução de aproximadamente 30 km por pixel. Isto pode não parecer particularmente impressionante comparado à sua capacidade de resolução superficial. Mas considere, estamos falando de imageamento de alta resolução de um objeto interestelar em movimento, a milhões de quilômetros de distância. Será sem precedentes. Estas imagens finalmente resolverão qualquer ambiguidade remanescente sobre a natureza do objeto. Uma estrutura artificial seria inequivocamente distinguível de um núcleo cometário natural. Veríamos geometria regular, superfícies artificialmente lisas, possivelmente características mecânicas. Nada disso aparecerá, é claro, porque o 13P Atlas é um cometa. Mas as imagens fornecerão dados científicos inestimáveis sobre sua forma, rotação, atividade superficial e estrutura do núcleo. É importante contextualizar adequadamente o papel do professor Avi Loeb nesta saga. Loeb é um astrofísico distinto, professor na Universidade de Harvard, com contribuições significativas em múltiplos campos da astrofísica. Ele é conhecido por pensar fora da caixa e não temer explorar hipóteses não convencionais, uma característica que pode ser tanto força quanto fraqueza na ciência. Loeb nunca afirmou categoricamente que o 13P Atlas é uma nave alienígena. Esta é uma interpretação errônea comum de suas declarações públicas. O que ele fez foi sugerir que, dado o comportamento incomum do objeto e nossa ignorância sobre tecnologias alienígenas hipotéticas, não deveríamos descartar completamente explicações exóticas sem investigação adequada. Esta posição é cientificamente defensável, embora controversa. A ciência ocasionalmente progride considerando possibilidades improváveis que se revelam corretas. Mas também é verdade que a navalha de Occam nos aconselha a preferir explicações mais simples quando adequadas. E para o 13P Atlas, explicações cometárias naturais são mais que adequadas. São esmagadoramente suportadas por evidências. Loeb tem sido um contribuidor científico valioso aos estudos do 13P Atlas, realizando análises rigorosas publicadas em artigos revisados por pares. Seu trabalho mais recente, calculando a massa do objeto,
exemplifica esta abordagem científica séria. Antes de explorar os cálculos específicos de massa, precisamos apreciar quão desafiador é caracterizar objetos como o 13P Atlas, diferente de cometas do Sistema Solar, que podemos observar repetidamente ao longo de múltiplas aparições. Visitantes interestelares oferecem apenas uma oportunidade de estudo. Eles aparecem, fazem sua passagem única pelo Sistema Solar interior e partem para sempre. Determinar o tamanho físico de um cometa é surpreendentemente difícil. O núcleo sólido, a bola de neve suja real, é tipicamente muito pequeno e escuro, refletindo apenas alguns % da luz solar incidente. Quando distante do Sol, é quase invisível. Quando próximo ao Sol, fica completamente obscurecido pela coma brilhante, a atmosfera temporária de gás e poeira que envolve o núcleo. Telescópios espaciais como Hubble e James Webb oferecem vantagens cruciais. O Hubble, operando em comprimentos de onda ópticos e ultravioleta, pode resolver estruturas espaciais com nitidez impossível para telescópios terrestres degradados pela turbulência atmosférica. O James Webb, operando no infravermelho, pode penetrar através de poeira e ver estruturas térmicas invisíveis em luz visível. Ambos os telescópios observaram o 13P Atlas. O Hubble capturou imagens diretas, mostrando a coma e estruturas de jato. O Webb realizou espectroscopia detalhada, identificando espécies moleculares específicas sendo sublimadas. Estas observações complementares forneceram restrições cruciais sobre o tamanho do núcleo. Baseando-se em dados do Hubble e Webb, Loeb e colaboradores derivaram uma estimativa para o tamanho do núcleo do 13P Atlas, aproximadamente 5 km de diâmetro. As observações do Hubble indicam um intervalo de 3,2 a 5,6 km, e 5 km representa uma estimativa central razoável. Com o tamanho em mãos, calcular massa requer conhecer densidade. Aqui entramos em território mais especulativo, mas informado por décadas de ciência cometária. Cometas não são blocos sólidos de gelo. São estruturas porosas, mais como neve compactada do que gelo sólido, com vazios substanciais e resistência mecânica mínima. Missões como Rosetta, que orbitaram e pousaram no cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, mediram densidades cometárias diretamente. Os resultados foram surpreendentes. Apenas cerca de 0,5 gramas por centímetro cúbico, metade da densidade da água. Esta baixa densidade reflete a porosidade extrema dos núcleos cometários, que podem ser 70% a 80% espaço vazio. Loeb adotou esta densidade de 0,5 cm3 para o 13P Atlas, uma escolha razoável baseada em cometas conhecidos. Observe que esta é densidade de cometa natural, não de estrutura artificial. Uma espaçonave metálica teria densidade múltiplas vezes maior. O uso de densidade cometária nos cálculos já pressupõe natureza cometária. Com tamanho e densidade, a massa segue de geometria simples, assumindo forma aproximadamente esférica, razoável para objetos dominados por autogravidade. O volume é 4-3 pr3. Para raio de 2,5 km, isto dá volume de cerca de 65 km cúbicos, multiplicando por densidade de 0,5 Gr/cm3, convertido para unidades apropriadas, resulta em massa de aproximadamente 33 bilhões de toneladas. 33 bilhões de toneladas. Este número é simultaneamente enorme e difícil de intuir. Vamos contextualizá-lo através de comparações. A Grande Pirâmide de Gizé tem massa de cerca de 6 milhões de toneladas. O 13P Atlas pesa aproximadamente 5.500 grandes pirâmides. Ou considere que a humanidade produz cerca de 2 bilhões de toneladas de aço anualmente. O 13P Atlas contém massa equivalente a mais de uma década de produção global de aço, mas talvez mais relevante seja a comparação com outros objetos interestelares conhecidos. Prini Oumuamua, o primeiro visitante interestelar confirmado, foi estimado ter massa de apenas alguns milhões de toneladas, 4 ordens de magnitude menor que o 13P Atlas. 2I Borisov, o segundo visitante e claramente cometário, tinha massa estimada de alguns bilhões de toneladas, ainda significativamente menor que o 13P Atlas. O 13P Atlas é, portanto, de longe o objeto interestelar mais massivo já detectado. Esta distinção não é surpreendente. Objetos maiores são mais brilhantes e mais facilmente detectados através das vastas distâncias interestelares. Viés de seleção observacional favorece a descoberta de objetos grandes. À medida que nossos telescópios e técnicas de pesquisa melhoram, esperamos detectar visitantes interestelares progressivamente menores. Outro aspecto crucial da análise de Loeb envolve a aceleração não gravitacional. Desvios do movimento puramente gravitacional esperado. Quando objetos se movem através do sistema solar, suas trajetórias são determinadas primariamente pela gravidade do Sol, planetas e outros corpos. Estas forças gravitacionais são previsíveis e podem ser calculadas com extrema precisão, mas cometas ativos experimentam forças adicionais. Quando jatos de gás escapam de um lado do núcleo,
exercem força de reação que empurra o cometa na direção oposta, o princípio do foguete operando em escala cometária. Estas acelerações não gravitacionais podem alterar detectavelmente a trajetória do cometa ao longo de meses de observação. Oumuamua famosamente exibiu aceleração não gravitacional significativa, um dos fatores que levou Loeb a especular sobre possível origem artificial. Uma vela solar artificial poderia produzir aceleração similar através de pressão de radiação, mas o 13P Atlas mostra aceleração não gravitacional muito modesta, consistente com efeitos de desgaseificação cometária e inconsistente com propulsão artificial. Uma espaçonave com capacidade de aceleração significativa exibiria acelerações muito maiores e possivelmente não radiais. Os dados observacionais simplesmente não suportam interpretação de espaçonave. Vale destacar novamente: o uso de densidade de 0,5 grade MT3 nos cálculos de massa é baseado em medições de cometas reais do Sistema Solar. Esta escolha já pressupõe natureza cometária. Se o 13P Atlas fosse uma estrutura artificial, sua densidade seria completamente diferente. Espaçonaves construídas com materiais semelhantes aos nossos, ligas de alumínio, compósitos de carbono, aços, teriam densidades de 2,8 graus e simetreces, dependendo da fração de volume vazia. Até mesmo uma estrutura altamente porosa, como a Estação Espacial Internacional, tem densidade média muito superior a 0,5 graus simetreces. Usar densidade cometária e obter resultados consistentes com o comportamento observado é, portanto, mais uma confirmação de natureza cometária. Se aplicássemos densidade de espaçonave aos cálculos, a massa prevista seria 4 de 16 vezes maior, e o comportamento dinâmico resultante não corresponderia às observações. Esta semana resolverá definitivamente qualquer questão remanescente sobre a natureza do 13P Atlas. A passagem pelo periélio mostrará se o objeto sobrevive intacto, como cometas fazem rotineiramente, ou exibe comportamento anômalo incompatível com composição gelada natural. A aproximação marciana fornecerá imagens de resolução suficiente para distinguir inequivocamente entre núcleo cometário natural e artefato artificial. A ciência funciona através de acumulação de evidências. Cada nova observação do 13P Atlas adicionou mais suporte à interpretação cometária natural. As medições de massa de Loeb são simplesmente mais uma peça deste quebra-cabeça, uma peça que se encaixa perfeitamente com todas as outras. Quando o 13P Atlas finalmente for confirmado inequivocamente como cometa, após a passagem pelo periélio e observações marcianas, será momento de reflexão. Quantos canais e sites promovendo teorias de nave alienígena reconhecerão o erro? Quantos influenciadores que lucraram com sensacionalismo admitirão que estavam errados? A resposta, infelizmente, é provavelmente poucos. Mas isto não diminui o triunfo da ciência. Através de observações cuidadosas, análises rigorosas e honestidade intelectual, a comunidade científica determinou corretamente a natureza deste objeto extraordinário. O 13P Atlas é um cometa, um visitante fascinante de outro sistema estelar, sim, mas um corpo natural governado pelas mesmas leis físicas que governam cometas do nosso próprio sistema solar. E isso, fundamentalmente, é ainda mais maravilhoso que qualquer ficção de nave alienígena. Confirma que processos de formação planetária são universais, que química cometária é consistente através da galáxia, que as leis da física que descobrimos estudando nosso canto do universo aplicam-se universalmente. O 13P Atlas é uma embaixada científica de outro sistema estelar, trazendo notícias de que o universo é compreensível, previsível e governado por princípios que podemos descobrir através de investigação racional.